Pra gravar. Uhum. Então, aqui fechou, tá? Aqui também fechou. Um minutinho, já confirmo. Bom, pessoal, acho que podemos dar início. O Alessandro, se quiser iniciar aí. Ou o Ok. Marcos, não sei quem vai fazer o início. Bom dia, então. Queria agradecer a presença de todos vocês, aí, a oportunidade de estar conversando um pouquinho. Meu nome é Alessandro, sou consultor da Tintas Alessi. Estou trabalhando na região junto com o Sanches, que é o nosso gerente nacional, regional, e o Marcos, que é o representante aqui da região. Nosso intuito hoje é apresentar um pouquinho do sistema dos produtos da Alessi e tirar dúvidas de vocês, tá? Pessoal, à medida que a gente vai passando os produtos, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa, pode pegar, abrir o microfone ali e falar que a gente para e vai tirar a dúvida de todo mundo, tá ok? O intuito nosso hoje aqui é esclarecer um pouquinho dos produtos que vocês trabalham e dar um pouquinho mais de confiabilidade da marca Alessi para vocês também apresentar o produto para o cliente de vocês, perfeito? O meu nome, pessoal, é Alessandro Kozlowski, eu sou consultor técnico, minha formação foi de laboratório, eu estou há 11 anos na empresa, a empresa está há 15 anos no mercado, e a minha formação começou como a análise de matéria-prima na fábrica. Hoje eu estou no mercado aí já faz 6 anos, na rua, né, trabalhando como técnico, e a gente cada vez vai aprendendo um pouquinho mais com o pessoal da rua, tá? Pessoal, aqui eu vou apresentar um pouquinho da fábrica nova para vocês, tá? Essa aqui é a fábrica da Alessi. Essa fábrica começou a ser construída no passado, a gente já está praticamente com toda a fábrica pronta. Essa parte da fábrica aqui a parte da Fabril já está pronta, a parte do estacionamento só está faltando terminar, a parte da expedição já está funcionando, e agora, final de ano, a gente quer fazer a conversão da parte Fabril, que é a parte de maquinário para a fábrica. Então, a gente já está com o projeto de fazer essa mudança, por enquanto a gente não vai fazer porque a gente está na safra de tinta agora, né? Infelizmente, aqui no sul a gente está com esse momento de chuva muito intenso, mas a gente sabe que é um momento que a gente tem que focar mais na tinta agora. Então, assim, pessoal, qual que é o intuito da fábrica hoje construir assim, com esse tempo? A Alessi, ela tinha projeto para construir essa fábrica somente em 2030. Porém, como a gente teve um crescimento muito alto no mercado, a gente teve que acelerar esse processo da construção da fábrica. E se Deus quiser, acredita, em 2024 a gente já vai estar com a fábrica 100% pronta aí para produção e para retirada de produto também. Pessoal, falar um pouquinho da parte aqui de técnico do produto, rapidinho, só para resumir para vocês. Hoje, a Alessi é uma empresa que está normativizada como todas as empresas grandes do mercado, tá? Eu chamo as empresas de prateleira, que hoje vamos falar o nome para vocês. Souvenir e Coral, que são as empresas hoje são referência aí em questão de marcas de tinta. Quando a gente vai oferecer a Alessi, sempre o cliente pergunta, o que é a Alessi, o que a Alessi tem, por que eu vou pegar a Alessi? Vocês podem responder o cliente com a mesma pergunta, tá? Tirando a questão de conhecimento de marca, o que as grandes marcas oferecem para vocês que a Alessi não oferece? A Alessi hoje ela é normativizada em todas as normativas de tinta imobiliária que são existentes no Brasil. Hoje a gente tem a Abrafat, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, eles normativizaram as linhas Super Premium, Premium, Standard e Econômica. Normativizaram e deram normas para cada produto. Para um produto ser Super Premium, ele tem que atender uma norma de cobertura úmida, seca, lavabilidade, rendimento, acabamento. E isso, pessoal, todas as grandes empresas de prateleira oferecem. Então, a Alessi está na mesma normativa. Se você hoje pegar uma empresa de prateleira, a linha Premium, você tirar o produto de dentro e colocar o produto da Alessi dentro e dar para o teu cliente fazer um teste à cega, ele não vai ver diferença. O que a gente tem hoje diferença é a força de marca. Em questão de qualidade normativa, a gente não deixa em desejar em nada para os nossos concorrentes. Pelo contrário, se a Alessi não tiver igual, ela vai estar melhor. Tem alguns produtos que vocês olharem no catálogo, ele vai ter uma tacinha dourada lá que está escrito acima da norma. Quer dizer que esse produto está acima da norma da categoria dele. Justamente para isso, pessoal, se for feito um teste à cega ou se for fazer um comparativo na loja,
tu vai ver que o nosso produto ele vai ter um desempenho um pouquinho melhor. É difícil o cliente aceitar porque a Alessia é uma marca que não é tão conhecida. Se ele aplica contra uma marca conhecida, ele tem essa repressão, assim, falando, não, eu não acredito. Então, assim, pessoal, a Alessia, ela vem justamente para isso. Por que que a Alessia hoje está na Abrafat e atende todos os requisitos de qualidade? Para não só o Alessandro, o Marcos Mas ou o Sanches vir aqui falar para vocês que tem qualidade, mas tem um outro laboratório, um outro órgão afora, que ele atesta os produtos da Alessia e traz esse produto normativo para vocês. E esse atestado de qualidade, pessoal, ele tem validade apenas de 3 meses. Então, em cada 3 meses, a gente é auditado pela Abrafat e a gente recebe esse atestado de qualidade para a gente poder fazer. Por que isso, pessoal? Além da gente trazer essa garantia de qualidade para vocês, a gente poder participar de licitação, obra pública, das grandes construtoras que hoje exigem as normas dos produtos. Então, assim, abre um leque para a gente pode oferecer o nosso produto para quem quiser. Ah, vai ter uma licitação na prefeitura para pintar as escolas. Pode participar com a Alessia, que a Alessia atende todas as normativas, ela tem todos os documentos necessários para participar. Então, isso, pessoal, é para trazer mais confiança para vocês. Vocês não vão poder deixar de participar de nenhuma licitação, nenhuma negociação por falta de qualidade normativa. A Alessia vai atender tudo para vocês. E quando vocês precisarem de qualquer documento, qualquer informação, no final aqui eu vou estar passando meu telefone com o WhatsApp para vocês. Vocês podem estar me chamando ali para me gravar o telefone de vocês, ou até mesmo para vocês tirar alguma dúvida, alguma sugestão que vocês queiram referente à Alessia, tá ok? Então, passando aqui, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho de produto para vocês. Eu vou falar de produto, no final que eu terminar os produtos, a gente vai conversar sobre algumas perguntas que foi levantado pela equipe de vocês aí, tá ok? Primeiro produto, pessoal, que vocês trabalham nosso aqui, que é a linha superior semibrilho. Hoje no mercado a gente conhece ela como semibrilho, como aquela super lavável, tá? É um produto que tem um poder de brilho alto, que a gente tem o fosco, o acetinado e o semibrilho. Esse é o semibrilho, o produto que tem mais brilho. Hoje a gente tem as cores prontas de fábrica e as bases A, B e C para você trabalhar no sistema tintométrico, ok? Esse é um produto também que está dentro da Abrafat, também atendendo às normativas. É um produto de fácil limpeza, super proteção e uma quantidade a mais de resina para dar um acabamento de alto brilho desse produto. Esse é um produto mais nobre, pessoal. Quando você aplica, ele é um produto que tem um acabamento muito fino e tem um brilho bem bacana mesmo para você ter aquela fácil limpeza que você procura hoje para a tua parede. Próximo produto que a gente tem aqui, pessoal, é um produto emborrachado. A gente chama ele de 6 em 1. Por quê, pessoal? Fundo, acabamento, redução térmica, redução acústica, previne microfissuras e é embelezamento também, tá, pessoal? Esse produto a gente tem ele no acabamento fosco e semibrilho. A Multisul trabalha somente com o produto emborrachado fosco. Ele tem 200% de elasticidade e é um produto que tem também as bases para fazer qualquer cor na máquina. Alessandro, a gente não trabalha com base, só trabalha com branco. Ok. Mas se o cliente de vocês, o final, tiver máquina, Souvenir, Coral, Renner, qualquer máquina, e falar assim, ó, eu posso pigmentar o produto de vocês na máquina do concorrente? Pessoal, pode, desde que você use sempre a base equivalente deles com a nossa. Hoje, quase todas as marcas trabalham com 3 bases, que são a base clara, média e escura. Deixa eu explicar para vocês por quê. A base clara ela tem 100% de titânio, que é a matéria-prima mais nobre hoje na formulação. Ele que dá a cobertura e o acabamento do produto. Então, quando você vai fazer uma corzinha clara, vai cair lá 10, 12 gramas de pigmento, ele não interfere na qualidade do produto, porque o produto já está pronto para uso. A base B ela tem 50% de titânio e os outros 50% dela é derivado dos concentrados da máquina para dar a cobertura e o acabamento do produto. Então, se você for fazer uma cor média, tu já tem 50% de cobertura da base, os outros 50% são do corante para chegar no tom médio. E a base escura, pessoal, ela é translúcida, ela é incolor. 100% da cobertura dela é devido do pigmento e o acabamento também é devido do pigmento da máquina. Então, assim, quando você vai fazer um preto, tu não consegue fazer um preto no branco, porque ele tem concentrado branco. Por mais que você coloque preto, ele vai ficar leitosa a cor, ele não chega a ficar preto absoluto. Na base C, tu consegue fazer porque ela não tem titânio, ela não tem dióxido de titânio, então ela é 100% translúcida. A cobertura dela vai vir totalmente do pigmento preto. Pigmento preto, pessoal, nada mais é que um concentrado preto.
É mesmo dióxido de titânio branco, só que na cor preta, para dar essa cobertura e esse acabamento que você precisa, ok? Por isso, pessoal, que tem 3 bases hoje. A clara, média e escura, tá ok? Pessoal, esse produto aqui é muito interessante, porque ele é um produto indicado para a área externa. Ele previne microfissura. Se a parede tiver movimentação estrutural com o tempo, ele é um produto, pessoal, que quando a parede tiver movimentação estrutural, certo? Esse produto ele vai esticar e não vai deixar romper a película. Até 200% ele estica. Depois, se tiver algum atrito mecânico, ele pode perfurar a película por causa do excesso de elasticidade que ele está tendo. Mas a gente sabe hoje, pessoal, que não tem uma parede que vai abrir 2, 3 centímetros. É muito difícil. Então, ele vai prevenir a microfissura do cliente. Outro detalhe, pessoal, ele é um produto que ele exige no mínimo de 3 demãos no boletim técnico. Alessandro, é só o da Alessi? Não, pessoal. Toda a tinta emborrachada do mercado, toda ela. Se tu pedir o boletim técnico para o fabricante, lá vai estar especificado no mínimo 3 demãos. Então é muito importante, pessoal, quando fazer a orientação desse produto, levar em consideração essa informação para o teu cliente. Depois, se vocês precisarem também do boletim técnico, eu posso passar para vocês terem todas as informações que eu estou passando, para vocês passar para o cliente de vocês também, tá ok? Pessoal, vamos passando aqui. Próximo produto, Alessi Acrílico Cobre Muito. Esse é um produto standard, pessoal. Ele está desenhado para a linha standard. Ele é um produto altamente concentrado. Ele pode ser diluído até 80%, no mínimo 50% e no máximo 80%. Ele é um produto que tem todas essas cores prontas de fábrica, o branco e a base A para fazer as cores claras, em qualquer máquina também, tá, pessoal? A gente está lançando também nesse produto a cor preta. Por quê, pessoal? O cliente, antigamente, ele ia procurar o preto. O preto o pessoal está usando muito hoje para pintar barbearia, salão de cabelo, restaurante, teto de barracão. E hoje, no portfólio da Alessi, a gente só tinha cor preta na tinta piso. Porém, a tinta piso é um produto desenvolvido para a parede. Para o piso, desculpa. Para a parede, a gente não tinha nenhum produto. Então, a Alessi colocou a cor preta no Cobre Muito, que é para você ter mais preço. Porque se você for fazer a cor preta na máquina, o teu preço final vai ficar muito caro. E você já tendo a cor preta pronta de fábrica, você vai ter um preço muito competitivo para apresentar para o teu cliente também. Tá ok? Vamos lá. Pessoal, acrílico gesso e drywall. Esse produto é para aplicar direto no gesso e drywall, ok? Se tu tem um gesso ou tem um drywall, ou seja, divisória de escritório ou teto, você pode aplicar direto. Detalhe, Alessandro, apliquei o produto e deu uma mancha amarelada em alguns pontos. A mancha amarelada, pessoal, ela tem duas circunstâncias. Primeiro, umidade interna na parede, ou segunda, quando é placa de gesso, o gesso, quando ele é feito as placas, o que acontece? Tem um molde, onde ele pega o gesso, bate com água, ele faz uma pasta e derrama essa pasta sobre o molde. Só que antes dele derramar sobre o molde, ele passa um óleo desmoldante no molde, para se você retirar a placa de gesso com mais facilidade e não quebrar. Algumas vezes, esse óleo ele migra para dentro da placa e quando você pinta a tinta base d'água, a tinta base d'água ela puxa esse óleo de dentro da placa e acaba manchando a pintura. Nessa circunstância, o indicado o que é? Fundo nivelador sintético ou esmalte fosco sobre a mancha, que é para barrar essa mancha, e depois mais uma mão de tinta para resolver, tá ok? Mas isso é uma avaliação que o pintor vai fazer do substrato depois. A gente só precisa saber que a gente tem os produtos para atender o nosso consumidor final. Ele é um produto com alto poder de sólidos, então ele consegue esconder bastante pequenas irregularidades da parede, e ele também é um produto, pessoal, com acabamento totalmente fosco. Quando você aplica uma tinta numa parede que no final da parede tem uma janela ou tem uma luz, quando você liga a luz, ela reflete a irregularidade da parede. Esse produto ele ajuda a esconder essa irregularidade da parede por causa do acabamento totalmente fosco e também, pessoal, por causa do alto poder de sólidos que ele tem, tá ok? Ele é um produto indicado somente para a área interna, tá, pessoal? Porque gesso e drywall, ele não é indicado para a área externa, somente para a área interna. Passando aqui, pessoal, a gente tem também as texturas. Hoje,
vocês trabalham apenas com duas texturas da Alessi, que são a textura aqui, lisa e rústica. São apenas a textura lisa e rústica. Pessoal, textura lisa é aquela textura aplicada com aquele rolo, cabelo de nylon, cabelo de anjo, espuma, que é onde você deixa ele pontiagudo. Essa é a textura lisa. Esse é um produto para área interna e externa e aceita a aplicação de tinta sobre ela. Ok? Textura rústica, pessoal, é aquela textura que fica riscada na parede do cliente. Que você aplica uma desempenadeira de aço e depois usa uma desempenadeira de plástico para você fazer os risquinhos da parede. Todas as texturas do portfólio da Alessi são hidrorrepelentes. Então, assim, depois que você aplica e tem secagem total, tu pegar uma mangueira ou pegar um balde e jogar água, tu vai ver que não molha a parede. A água escorre e forma aquelas gotinhas, que é de tensão superficial sobre a parede. Tranquilo? Pessoal, textura rústica, quando vocês forem fazer um orçamento, ela é indicada de 3 a 3,5 kg por metro quadrado. Textura lisa, de 1,2 a 1,5 kg por metro quadrado. Tranquilo? Ok? E os dois produtos, pessoal, a gente tem ele na cor branca, multiuso e na base para fazer cores na máquina também. Falar um pouquinho para vocês também do outro produto que vocês trabalham, que é a tinta piso. Na tinta piso, pessoal, a gente tem dois produtos. O piso fosco e o piso semibrilho. O fosco, pessoal, a gente já tem todas essas cores prontas de fábrica, o branco e a base, as três bases, a base clara, média e escura, que é para fazer cores na máquina. Então, assim, o cliente ele não fica apenas fechado nessas cores de catálogo, ela pode fazer qualquer cor na máquina. Por quê, pessoal? A Alessi, ela indica esse produto apenas para o piso, perfeito? Porém, o consumidor final vai pintar um barracão, vai pintar um muro, ele usa tinta piso por quê? Porque ele é um produto mais barato e tem uma lavabilidade alta, tem uma durabilidade alta para pintar esse tipo de superfície. Quando ele aplica, hoje no mercado apenas 2 fornecedores têm base no piso, é a Alessi mais um. Então a Alessi está na frente dos concorrentes nesse requisito. Então você tem um mix, uma possibilidade de orçamento melhor para o teu consumidor final, para o teu lojista, para o consumidor final. Tranquilo? Ele é um produto, pessoal, altamente fosco, aveludado, desenhado para aplicação em piso, concreto rústico e piso com porosidade. E o piso semibrilho, pessoal, ele é um produto que nós só temos ele nas cores do catálogo, que são as 4 cores, não tem base para esse produto e o diferencial dele o que que é? Ele tem brilho. Mas o que que acontece quando você aplica uma tinta com brilho no chão? Esse produto, quando você aplica no chão e molha, ele fica escorregadio. Então, o que que a Alessi fez? A Alessi colocou um quartzo nele. Quando tu aplica as 2 ou 3 demãos e tu passar a mão sobre o piso, tu vai ver que ele é áspero. Por que que ele é áspero? Para evitar acidente. Se estiver chovendo, por exemplo, nós estamos numa época de chuva. O cliente pintou na frente da loja, tem um declínio, choveu e molhou. O cliente desce do carro, escorrega e cai. Com esse produto, por causa do quartzo, ele não escorrega, ele dá tração e o cliente pode entrar normalmente. Pessoal, a gente vê muito hoje aí em clientes que aplicam tinta com alto brilho na loja. Às vezes a pessoa passa a rua correndo, chega no piso escorregadio, escorrega e cai. Então, para evitar acidente, a gente colocou esse quartzo para dar um melhor, manter o acabamento com alto brilho e também esconder, não acontecer esses acidentes no cliente no final nosso, ok? Esse é um dos diferenciais da linha piso que a gente tem. Então, pessoal, a gente já falou da linha Premium, das texturas, do standard, do piso, e agora a gente vai falar para vocês da nossa resina, pessoal. Hoje, a Multisul trabalha com as resinas base d'água. Nas resinas base d'água, a gente tem essas cores prontas de fábrica, são resinas concentradas e prontas para uso. A pronta para uso a gente só tem na cor incolor. As demais são concentradas para fazer a diluição de 10 a 20%. Ele é um produto de ação protetora, hidrorrepelente e fácil aplicação. Esse produto, pessoal, é o primeiro produto de defesa da casa do cliente, porque ele é aplicação para telhas e lajes. Quando você vai fazer a limpeza da telha, a aplicação desse produto, ele que vai pegar o primeiro contato com o sol, ele que vai ter o atrito da chuva, ele que vai dar abelezamento e a proteção para o teu telhado. Então, esse produto, pessoal, é um produto de alto brilho e que tem essa hidrorrepelência como seu principal assim, atributo hoje na linha dele. Porque eu gosto muito desse produto, por quê, pessoal?
porque ele também não deixa passar umidade para a área interna da telha. Você sabe que hoje, se você deixar o teu telhado direto na telha de barro, a telha de barro ela começa a absorver e com o tempo ela pode passar umidade para dentro da telha. Então, como esse produto ele ajuda a proteger e dar embelezamento para o teu telhado, Ternite ou Eternite, ok? Passando aqui agora, a gente vai falar um pouquinho de tinta para linha hipermeabilizante, pessoal. A gente tem tinta para parede, lajes e telhas. Para laje, pessoal, o que a gente tem hoje? A gente tem a nossa manta líquida. Ele é um produto que é quilo por metro quadrado. Ele não é produto que ele é litro por metro quadrado. Nas tintas acrílicas, a gente vende litro por metro quadrado. 18 litros para 100 metros quadrados. Esse produto não, é 1 quilo para 1 metro quadrado. O cliente vai perguntar, tá, mas quantas demãos eu tenho que dar? Ó, tu tem que dar até tu chegar de 1 quilo por metro quadrado, porque esse produto ele tem uma alta película, uma película bem espessa, que é onde ele ajuda a proteger a umidade externa do substrato. Um exemplo, uma laje. Se o cliente faz uma laje no banheiro ou na casa dele, se ele não colocar nenhuma proteção, essa água acumula em cima e com o tempo ela começa a infiltrar para dentro, causando rachadura, trinca, umidades e manchas na pintura interna. Esse produto vai proteger, essa água vai cair, vai escorrer e não vai deixar infiltrar essa água para dentro da casa do cliente. Então, pessoal, só para salientar mais uma vez, esse produto ele tem uma flexibilidade, uma elasticidade grande, é um produto que a gente vende quilo por metro quadrado e também é um produto que tem hidrorrepelência e também tem essa proteção externa da umidade, ok? Alessandro, Uma meu pergunta, cliente, pode falar? pode ficar dentro d'água? Não, e daí não pode. Ele não é um produto para ficar submerso na água. Ele é um produto que ele protege contra aquela água corrente. Um exemplo, Alessandro, tem uma laje. Ele fica acumulado a água um tempo, fica. Porém, aquela água, quando sai o sol, evapora e sai. Quando a gente tem, por exemplo, uma caixa de água que detém para tratar animais, ou a gente tem uma piscina, ou algum lugar que a gente faz um reservatório de água, não é indicado aplicar o produto para ele ficar submerso. Nessa finalidade, tem que usar o kit piscina daí, que é um produto específico para ficar submerso na água, ok? Vamos lá então, pessoal. Outra pergunta, vocês têm um cliente de vocês, se chega no cliente e fala assim, eu estou trabalhando com a manta líquida de vocês, eu posso pigmentar ela? Pessoal, a Alessia ela não indica, porém o mercado pratica. Cores claras, tu pode fazer a pigmentação. Alessandro, tenho máquina de tal concorrente, não tem problema. Alessandro, eu uso pigmento xadrez, não tem problema. O que tu não pode fazer é exceder a quantidade de pigmento, porque daí você corta a viscosidade do produto e ele não consegue dar o quilo por metro quadrado que é específico. Então, para cores claras, tu pode falar para o teu cliente que pode fazer, porém não pode ceder base B ou C, somente para cores claras feito na base A. Ok, pessoal? Passando aqui, pessoal, outro produto que vocês trabalham também é o Selaflex. Selaflex nada mais é que um selador elastomérico, tá, pessoal? Esse selador ele é feito com a mesma resina da tinta emborrachada, com a mesma resina da manta líquida. Então, se você tem uma parede mapeada com microfissura, em vez do cliente ir lá, lavar essa parede, aplicar massa acrílica, lixar, limpar e aplicar tinta, se for microfissura, tá, pessoal? Microfissura é até 0,03 milímetro. Praticamente é um pouquinho mais espesso que um fio de cabelo. Passou disso, ela se torna uma trinca. Para a trinca, tem que fazer o tratamento. Tem uma abre-trinca, que é uma ferramenta. Ela vai ter um cabo e na ponta do cabo ela tem um triângulo de ferro, onde tu usa a ponta do triângulo para abrir a trinca, aplica fundo preparador para aglutinar as partículas soltas, depois faz o tratamento da trinca com massa para sela trinca, ou até mesmo telinha. Depois tu vai fazer a aplicação. Então, quando tu tem uma parede com microfissura, tu vai aplicar de 2 a 3 de mão do Selaflex. Depois tu pode aplicar tinta à base d'água, pode aplicar textura, esmalte à base de água, como tu queira. Mas o preparo é para evitar a utilização da massa acrílica na área externa ou interna, utilizando o Selaflex. Alessandro, posso pigmentar? Pessoal, mesma indicação da manta líquida. Nós da Alessi não indicamos, mas o mercado ele pratica pigmentação de cores claras. O pigmento, pessoal, não interfere na qualidade do produto. Ele apenas tinge. Mesma coisa que a gente pegar uma calça e comprar uma
um corante pigmentado. Não vai estragar a calça, só vai dar cor para a calça. É a mesma coisa a tinta. O pigmento, se você pingar na mão e lavar, ele sai. Ele vai dar... A qualidade do produto está dentro da embalagem. O pigmento é só para tingir e para dar um tom. Só que não pode exceder cores médias e escuras, apenas cores claras. Passando então aqui, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone perguntando, tá? Falar um Só uma pouquinho. perguntinha aqui, só uma perguntinha. Pode. A manta líquida aceita pintura depois em cima ou não? Então, a manta líquida ela é para telhas e lajes. Se você aplicou uma vez a manta líquida, depois da aplicação da manta líquida é indicado sempre pintura e emborrachado sobre ela, ok? Por quê, pessoal? Porque você aplicou manta líquida justamente para quê? Tu está tendo problema de infiltração. Então, tu está resolvendo algum problema de infiltração com a manta líquida. Se tu aplicar uma tinta convencional, dá certo? Dá. Porém, se teu substrato, a tua telha, a tua laje tiver movimentação estrutural, a manta líquida ela vai acompanhar a movimentação estrutural. A tinta convencional ela tem um filme rígido. A manta líquida vai trabalhar e a tua tinta acrílica rígida vai trincar. Pode aplicar, vai dar certo, mas se tiver movimentação estrutural, tu vai ver que a tinta acrílica que você aplicou sobre a manta líquida ela vai apresentar microfissuras ou trincas depois de certo tempo, ok? Quando tu fala em telhas e lajes, é Brasilite também? A brasilite, aquela fibra Eternite, né? Isso. Pode ser aplicado sim. Pessoal, depois eu vou falar lá na frente dos fundos. Quando tu for fazer a aplicação em telha, laje, Eternite, eu, Alessandro, eu sempre indico o fundo preparador à base d'água. Por quê? Ele é um aglutinador de partícula solta. Quando tu passa a mão na Eternite ou na própria telha de barro, tu vê que sai um pó. Quando você aplica direto sobre esse pó, pode acontecer descascamento. Por quê? Porque a chuva, quando ela cai, ela dá um agredido na película. E tanto que ela vai agredindo, chega uma hora que ela pode fazer pequenos furinhos e vai abrindo. Quando tu passa o fundo preparador à base d'água, ele aglutina tudo isso e quando você aplica a tinta, ele dá melhor ancoragem. Ele vai ter mais resistência e mais durabilidade do produto. Tá ok? Pessoal, alguma Ali, dúvida? ali da semibrilho, tá? Da piso. Deixa eu Semibrilho voltar. e fosco. Certo. O pessoal me pede muito alguma tinta para quebrar galho em volta de piscina, tá? E me perguntaram já várias vezes se é indicada a fosca tu passar em volta da piscina. Essa Então, assim, semibrilho que tu falou ali, por ela ter aquele produto que tu falaste o ali, quartzo. eu posso indicar? Então, assim, tu pode indicar desde que não tenha umidade abaixo do piso, certo? Se tiver um piso firme e coeso, tu vai lá e passa a mão tal, ok? Beleza, em volta da piscina, a parte de fora, pode aplicar, não tem problema. Agora, É, se tiver umidade, se tiver, por exemplo, tiver da piscina, tiver saindo umidade por baixo, que é a umidade que a gente chama de umidade ascendente, com o tempo ele pode começar a apresentar algumas bolhas ou até mesmo descascamento. Mas descascar. se tiver um piso firme e coeso, pode aplicar que vai dar certo. Ah, beleza. Obrigado. Pessoal, alguma dúvida a mais? Eu acabei correndo aqui e não voltei. Se alguém tiver, pode ficar à vontade. Eu tenho mais uma, cara. Pode Ali falar. da massa para drywall, tá? Tu falou que ela corrige as imperfeições. É numa parede acrílica que o pedreiro deixou bastante imperfeições ali. Eu posso passar ela para dar uma alinhada ou não? Tá, esse aqui não é uma massa, tá? É uma tinta. Uma tinta, no caso. Uma tinta. Esse, o acabamento você vai dar com a massa corrida ou massa acrílica. Esse aqui é só para embelezamento e acabamento, tá? Sim. O preparo da parede, tu vai usar uma massa daí, que é a massa corrida ou massa acrílica do portfólio da Não, Alessio. sim. Sim, Tá sim. ok? Beleza. Algo mais, pessoal? Tá, eu vou voltar aqui onde a gente estava, tá? Depois, no final, tem bastante pergunta bem interessante ali que foi passado para nós conversar com vocês. Então, a gente falou aqui da manta líquida, do Celaflex. Agora, pessoal, a gente vai falar do esmalte, tá? A gente trabalha com o esmalter stand hoje na Multisul, porém o esmalter stand hoje ele subiu. Ele tirou o nome Isabela e entrou o nome Alessi, para dar mais confiabilidade para o cliente e para trazer mais confiança de qualidade, tá? Ele é um produto standard, ele tem todas essas cores prontas de fábrica e o branco também, tá? Pessoal, esse produto aqui, você pode fazer a aplicação direto sobre ferro, direto sobre madeira, galvanizado. Porém, pessoal, para galvanizado e alumínio é indicado fundo. Todo substrato ele tem uma indicação de fundo.
Porém, se o cliente fazer um preparo adequado, pode aplicar direto? Pode, mas o correto o que que é? Se tu tem um ferro no convencional, tu vai fazer a limpeza, fundos arcão e esmalte. Se é um galvanizado, vai fazer o preparo, fundo galvanizado e esmalte. Se é madeira, limpeza, lixamento, fundo nivelador sintético e depois a aplicação do esmalte. Esse é o perfeito, o correto a ser feito. Porém, pessoal, a gente sabe que hoje no mercado, principalmente o consumidor final que não é pintor, ele compra o produto e quer aplicar direto. Para dar certo, ele depende da limpeza, do lixamento e do preparo do cliente, tá? Para dar certo. Quando tu vai fazer uma repintura, não é obrigatório, por exemplo, num ferro, já tem uma pintura esmalte. Não é obrigatório o uso dos arcão, somente a limpeza, o lixamento e a aplicação do esmalte direto. Mas essa avaliação, tá, pessoal? Quem faz é o pintor final. Esse produto aqui é o produto à base de solvente, ele é monocomponente, você abre, homogeneiza ele, dilui ele com água rasa e faz o preparo do substrato para fazer a aplicação dele. Ele é um produto hoje, pessoal, que tem a secagem entre demãos de 45 minutos a 2 horas e a secagem final dele de 48 horas. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, à vontade. Aqui, pessoal, um outro produto que vocês também trabalham, que é o nosso, que é o Stein. Stein é um Alessandro. Voltei, oi. Opa, o nosso esmalte preto, ele é brilho? Ele é brilhante. No Tá, fosco, a fosco gente só não. vai ter na linha Premium. Acho que vocês trabalham com... E daí o fosco que vocês trabalham, ele é na linha Premium. Daí ele é um esmalte Pro, que ele tem uma qualidade bem acima desse produto aí, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Passando aqui agora, a gente tem o Stein. Stein é um produto para aplicação na madeira. Ele é um produto impregnante na madeira. Quando tu aplica, ele fica um fosco levemente acetinado. Por que que ele é um impregnante na madeira? Toda a irregularidade na madeira, a asperidade que tem na madeira, ele mantém. Você aplica ele, a madeira absorve ele, ele vai dar proteção, vai dar um embelezamento, vai dar hidrorrepelência do produto, normal. Porém, pessoal, ele não forma filme. Ele mantém aquela regularidade, aquele rústico da madeira. Se o cliente tem algum material lá, eu tenho uma tábua de mesa que eu gosto daquele acabamento rústico, tu vai indicar para ele o Stein, que é o impregnante de madeira. Ele não vai formar filme e não vai dar brilho. Já o verniz, pessoal, o verniz ele vai fazer o quê? Ele vai fechar toda a porosidade da madeira e vai dar um embelezamento. Ele vai fazer como se fosse um emplastificamento da madeira. Ele vai dar brilho, vai formar uma camada sobre a madeira. Essa é a diferença dos dois produtos. Eles são produto interno e externo, diluição com água rasa, e aonde ele dá essa proteção na madeira. Pessoal, antes da aplicação de ambos os produtos, a madeira tem que estar seca e livre de resina, tá? O que que eu falo resina? Se for madeira nova, ela tem resina. Quando você aplica esse produto, ele retarda a secagem, porque esse produto faz o quê? Ele vai migrar na madeira e quando ele migra, ele traz essa resina da madeira que acaba retardando a secagem do produto. Produto que era para secar em 4, 5 horas, ele vai levar 2, 3 dias para secar depois, tá ok? Por isso é muito importante informar para o teu cliente. A tua madeira tem que estar 100% seca para a aplicação desse produto. Ok, pessoal? Alguma dúvida desses dois produtos que vocês queiram tirar? Só um comentário. Thinner? Oi? Ele pode ser diluído com thinner também, Alessandro? Com thinner? É. A Alesse não indica diluição com thinner, tá, pessoal? A gente tem a água rasa. O thinner é mais forte. O que que acontece com a diluição com thinner? Ele não vai estragar o produto, porém, no verniz, ele não vai conseguir dar brilho. O verniz, ele vai queimar o brilho. Ele vai ficar um brilho meio anevoado, assim, meio fosco. Por quê? Porque ele vai secar muito rápido e vai agredir a película. Porém, ele vai secar normal, ele vai dar um acabamento normal. Só que ele não vai dar aquele alto brilho que ele dá com água rasa. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Só um comentário ali que não foi falado, que a repintura do Stein deve ser feita uma vez por ano, né? Assim, quando você tem um produto do Stein, o indicado tanto por verniz quanto Stein, é você aplicar os 6 lados na madeira. E para você ter uma durabilidade do material,
O correto seria uma vez por ano, mas a gente sabe hoje que é difícil fazer essa aplicação uma vez por ano. Mas se você puder, no mínimo, cada 1 ano e meio, 2 anos, fazer uma repintura é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque a madeira ela vai degradando com o tempo. Por mais que você passe o verniz, ela vai degradando. Então ela vai envelhecendo, ela vai rachando, ela vai trincando, ela vai desgastando, e com isso ela vai absorvendo umidade que pode afetar diretamente a estrutura da madeira ali. Tá ok? Alessandra, fiquei em dúvida. No catálogo ela diz que ela é pronta para uso. A diluição só seria se fosse aplicar de pistola, alguma coisa assim? O Exatamente. Stein. Ela é pronta. Isso. E o Stein ali, geralmente o Stein é aplicado com o pincel, tá? Porque sempre seguindo os veios da madeira. Quando você aplica com a pistola, dá certo? Dá. Porém, tu tem que ter uma malícia na aplicação. Tu tem que aplicar uma camada mais fina, esperar a madeira absorver e depois aplicar. O mais correto é aplicar e depois dar uma passada com o pincel sobre ele, tá? Ele é pronto para uso, mas dá para você diluir até 5, 10% sem problema. Ah, entendi. Ok, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Pode usar o verniz em cima do Stein? Pessoal, não é indicado usar o verniz em cima do Stein, porque quando tu usa o Stein, tu quer manter a regularidade da madeira. Quando tu usa o verniz, ele forma película, certo? Agora, se tu usou o Stein, ele, tipo assim, já tem 1 ano, 2 anos de uso, depois é só fazer um lixamento e aplicação do verniz. Agora, usar o Stein como fundo para aplicar o verniz em cima não é indicado, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Pessoal, algo mais? Vou passar aqui então, tá? Pessoal, verniz Copal é as mesmas indicações, só que é um produto que é somente para a área interna, ele tem menos resistência a UV, que é os raios de sol. Então, esse produto ele é mais barato, porém ele é somente para a área interna. Falando agora um pouquinho dos thinner, tá, pessoal? Hoje a gente tem o Água Ras, que é para os esmalte. Opa, Leandro? Tá, vamos. Pessoal, Água Ras, que é o diluente hoje dos esmalte, e também o diluente do esmalte Pro. O thinner, pessoal, que a gente tem, ele é diluente, o material que a gente usa para diluir ele, a multiuso não usa, tá? Que seria o Supra Forte e o Via Forte. São pisos com alto brilho, mas daí são a base de solvente. Hoje a Multisul ainda não trabalha. Vamos falar de complementos um pouquinho, pessoal. Esse é um produto bem bacana para a gente abordar. Complementos à base d'água. A gente tem selador, fundo preparador à base d'água, massa acrílica, massa corrida, massa para madeira e tapa-buraco. Vamos falar um pouquinho de cada. Pessoal, selador acrílico. Ele só tem 2 finalidades na construção civil hoje, tá, pessoal? Ele é fundo para textura e para reboco novo com mais 28 dias de cura. Somente para isso que tu vai indicar o selador. Por que o pessoal usa o selador? Só para vocês entenderem um pouquinho da prática do pintor no final. Se tu tem um reboco novo, tu passa a mão, ele está seco, livre de pó e partes degradando, tu vai aplicar o selador e depois a massa para uniformizar. Quando tu aplica a massa direto no reboco sem o selador, o que acontece? Tu passa a massa e quando tu aperta a desempenadeira para entrar a massa dentro da porosidade, você compacta o ar. Depois que tu passa com a desempenadeira, ele começa a formar bolha, porque aquele ar que você compactou, ele quer sair. Então, o que acontece? O pintor tem que lixar, quebrar essa bolha e depois raspar a massa de novo para encher a bolha. Quando tu passa o selador acrílico, ele tampa essa porosidade e quando tu passa a massa, ele não forma essas bolhas. Então, acelera o processo dele em 2, 3 de mão a menos de massa com a utilização do selador. O selador, pessoal, ele é um produto rico de carga. Ele é somente para preenchimento de porosidade e uniformização de absorção. E quando você usa ele na parede para fundo de textura. Um exemplo, vocês trabalham com a textura rústica. Quando você aplica a textura rústica e tu vai fazer o risco da textura, mostra o fundo. Nesse fundo é bacana você ter o selador para você não ver a diferença de tom com o fundo anterior, com a rústica que tu está aplicando sobre ela. Então, o selador só tem essas 2 finalidades hoje, tá ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre selador? Alguém fez algum questionamento diferente para vocês na rua sobre o selador?
Não? Vale lembrar que ele não precisa ser diluído, né? Porque eu tive problema com uma cliente que acabou diluindo. O Marcos, acho que até se lembra. Que é o selador já é pronto para uso, né? Só para Ele é lembrar o pessoal. Isso, isso. Ele é pronto para uso, porque o que acontece? A função dele ali, tá, pessoal, não é dar acabamento, é apenas preencher a porosidade e uniformizar a absorção. Então, ele é rico de carga justamente para isso, tá, pessoal? Às vezes, quando for feita a aplicação com aquelas pistolas Arlés mecânicas, daí você pode fazer diluição de 20 até 30% dele, porque daí a pistola consegue transmitir muito mais produto do que o rolo na parede. Então, você consegue suprir a tua diluição com a aplicação da pistola. Mas no rolo, tu pode fazer a aplicação pura dele, não tem problema, ok? Pessoal, Bom então dia. vamos passar. Bom dia. Bom dia. Quanto a selador, eu vejo muitas situações aí no pintor usando desenfreado aí. Qualquer pintura que ele está fazendo, parede velha, ele está usando selador antes de fazer a pintura. Eu acho que é equivocado esse uso, né? Isso é equivocado. Eu vou explicar para vocês, porque quando o pintor faz isso, ele não entende a diferença de fundo preparador à base d'água e de selador. Eu vou falar para vocês agora do fundo preparador à base d'água. Pessoal, fundo preparador à base d'água nada mais é do que uma resina acrílica. É a mesma resina na formulação de todas as tintas acrílicas. Qual que é a função do fundo preparador à base d'água? É diminuir a absorção e aglutinar todas as partículas soltas. Pessoal, quando eu vou fazer qualquer orientativo de pintura para construtora, para consumidor final ou qualquer outro cliente nosso, o primeiro produto que eu uso é o fundo preparador. Eu indico para telha, eu indico para repintura, eu indico para laje, eu indico para o piso, eu indico para todas as finalidades. Por quê, pessoal? Vocês podem até fazer esse teste com qualquer pintor. Pede para ele fazer uma limpeza de uma parede que ele vai fazer uma repintura, ou ele aplicou massa, ele vai fazer uma limpeza, pode passar um pano umedecido. Pegue uma fita durex, coloque na parede, aperte bem, depois puxe. Tu vai ver que vai sair pó. Esse pó, pessoal, se você aplicar o fundo preparador à base d'água, ele vai aglutinar tudo, ele não vai deixar sair. O que acontece? Por que esse pó? É pouco pó? É, mas tem. Quando tu tá pintando com a tinta, o rolo ele vai passando na parede, ele vai juntando todo o pó no rolo. Quando ele solta o pó, é onde vai dar uma bolha ou outra. Então, às vezes, o cliente pinta lá um paredão de 10 metros por 4 de altura. Ah, deu 5, 6 bolhas na minha parede. Por quê? É inexplicável para o cliente, mas aquilo acontece por quê? Porque o rolo veio juntando todo o pó da parede, e a hora que ele soltou o pó, é onde deu a bolha. Ou às vezes, quando ele estava pintando, ele encostou demais o rolo no chão ou encostou demais o rolo no teto e pegou pó. E isso, pessoal, essas bolhas localizadas geralmente é devido ao pó. Então, o que eu falo para vocês? Sempre que vocês forem fazer uma venda, seja de resina, seja de tinta piso, seja de tinta base d'água, manta líquida, pintura impermeável, sempre fale para o cliente, ó, faz uma aplicação do fundo preparador à base d'água antes. Só pede uma coisa para ele, quando ele aplicar, não pode dar brilho, tem que ficar fosco. E esse produto ele tem diluição de 0 até 100%. E quando tu aplica ele, pessoal, tu tem que aplicar ele, molha o rolo e seca o rolo na caçamba. Ele tem que passar o rolo quase seco na parede, no piso, na parede ou no telhado. Porque a hora que você passar a tinta, a parede tem que absorver esse produto e não pode dar brilho, ele tem que ficar fosco. Por isso que tem a diluição de 0 a 100. Tu pega lá o rolo, abre o produto e aplica em um meio metro quadrado. Deu brilho, tu faz diluição. Diluiu 10%, aplicou, deu brilho, mais 10%, até chegar a 100%. Deu 100%, não deu brilho, tu retriplica para o resto da parede. O único segredo dele, ele não pode dar brilho na aplicação dele. Esse, pessoal, o produto, ele ajuda a inibir toda a falha de preparo do substrato que o pintor teve. Então, assim, pessoal, sempre que vocês puderem orientar o cliente de vocês e ensinar ele a verdadeira função do fundo preparador de paredes, a reclamação de vocês é quase zero, vai ser nula daqui para frente, porque o fundo preparador para tinta base d'água, para mim, Alessandro, é um santo remédio. Tá ok? Pessoal, vocês tem alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram tirar sobre esses dois produtos? Tem muito selador barato aí que, né, e aí a diferença nossa é o prêmio, né? Eu podia especificar isso com a diferença de um para o outro.
Posso sim, pessoal. Hoje em dia, a Abrafat, que ela normatiza as categorias prêmio dos produtos, não existe selador prêmio standard econômico. O selador é prêmio. A função dele é rico em carga. O que que acontece? Tem algumas empresas no mercado, é até antiético eu falar, mas o que que acontece? Eles fazem o produto em tachos. Tacho de 1.800, 500, 600 litros. São tachos de inox. Quando termina o envase, sobra um pouco de produto. Esse produto eles vão guardando, quando dá um volume, eles diluem com água e põem na embalagem e vendem como selador, certo? Pessoal, o selador, ele é um produto formulado, ele tem uma normativa que ele atende. Então, assim, quando tu compara um produto normatilizado, a primeira coisa que tu fala, tá, esse produto é normatilizado? Não, ele não é. Se for normatilizado, só existe uma categoria, somente a categoria prêmio. Se não existe categoria standard econômica, é prêmio. Se o meu é standard, cara, desculpa, eu desconheço esse produto no mercado, esse deve ser um outro segmento. Então, você nunca compara o teu produto, você abdica de fazer discussões com o cliente, porque o meu standard, cara, o meu é prêmio, é normatilizado e ele atende uma norma. O teu eu não posso te dizer nem que é bom nem que é ruim, eu só não posso comparar o meu produto com o seu. Somente assim, porque a gente não pode desmerecer o concorrente. A gente não pode comparar o nosso produto com o produto que não é normatilizado. Apenas falar, nessa instância eu não posso comparar. Eu posso deixar você ficar à vontade, você pode ter os dois produtos ou somente do teu concorrente. Eu não posso comparar. Ok, Eton? Obrigado. Show de bola. Nada, que isso. Pessoal, alguma dúvida mais aí sobre o fundo preparador? Eu gosto muito de falar do fundo preparador, que é um dos meus produtos favoritos hoje. Então, vamos lá. Pessoal, vamos falar de massa acrílica e massa corrida, tá? Massa acrílica é um produto para a área externa e massa corrida é um produto para a área interna. Os dois produtos, pessoal, são produtos massa para correção e uniformização de pequenas imperfeições na parede. O que é pequenas imperfeições, pessoal? Imagine o reboco, tem aqueles pequenos microfissuras, pequenos buraquinhos no reboco. Tu vai aplicar o selador para uniformizar e depois tu vai vir com a massa para deixar o acabamento liso. Se tu tem uma trinca, se tem um buraco na parede, não é esses produtos recomendados para correção. Esse produto é recomendado apenas para pequenas imperfeições. Tem uma parede é ondulada e eu quero corrigir. Daí tu vai usar o produto para correção. Mas quando é correção com diâmetro maior, não é esse produto. Esse produto é apenas para correção e uniformização de pequenas imperfeições do substrato, ok? A massa corrida é um produto mais fácil de lixar e a massa acrílica é um produto mais duro de lixar. Então, essa é a diferença dos dois, porque um é para a área interna e o outro é para a área externa. Detalhe, pessoal, esses produtos, quando você aplica ele, lixa, ele não é um produto que pode ficar exposto a intempéries. Ele é um produto que vai preparar a parede para receber a tinta. Então, tu vai fazer a aplicação dele, uniformizar, lixar. Quanto tempo depois? O mais breve possível fazer a pintura. Não tem, uma semana, 2 dias, 1 ano, 3 anos. É o mais breve possível. Fez a aplicação, o que as construtoras fazem hoje? Eles aplicam a massa, lixam e pegam uma tinta convencional, dilui lá 20%, 30% e dão uma demão só para proteger a massa na parede, para não deixar exposta. Porque às vezes o empreendimento é muito grande e eles vêm fazendo muitas casas, tem casa que fica aí 10, 20 dias exposta. Para não ficar na massa, eles dão uma mão de tinta em cima só para proteger o produto na parede, ok? Daí, pessoal, massa tapa buraco. Esse produto, sim, se você tem lá, o cliente chegou, meu inquilino saiu da casa, fez um buraco para passar o fio de luz e nesse buraco eu quero tampar ele. Para não precisar usar massa C3 ou massa cimentícia, tu pode usar a massa tapa buraco para fazer a correção. Ele tem uma secagem final de 8 horas, é um produto leve, é igual ao algodão doce, ele é bem macio, mas quando tu passa nessas imperfeições, o jeito que tu passa e deixa o produto, ele fica firme, ele não murcha, não dilata, não retrai, não trinca. Então, esse é um produto indicado para correção de diâmetros maiores na parede. Por exemplo, uma trinca grande, tu abriu, tratou a trinca, tu pode aplicar esse produto para ter uma secagem rápida e depois tu fazer a aplicação de tinta sobre ele. Por que, pessoal, que a gente gosta desse produto? Porque esse produto, a secagem final é 8 horas. Se tu aplica uma massa cimentícia, a secagem final é 28 dias.
ninguém vai esperar 28 dias para fazer a pintura em cima. Então, esse produto ajuda a acelerar o processo de repintura ou de correção de imperfeições. Tá ok? Pessoal, alguma dúvida ali para vocês dos produtos à base de complemento à base d'água? Ficou tranquilo? Alguma dúvida, sugestão? E massa para madeira? Essa massa para madeira, pessoal, bacana, tinha até esquecido esse trabalho também, né? Massa para madeira é o seguinte, se você tem móveis na tua casa ou tem uma janela e tem uma trinca, lascou, abriu, tu vai fazer uma fixação com cola e depois tu pode passar a massa sobre essa trinca da madeira para fazer a correção dela. Ele é um produto também para correção de pequenas imperfeições, mas sobre a madeira. Madeira seca, livre de resina também, tá ok? Por exemplo, tu tem uma mesa, lascou a mesa, tu pegou e passou uma cola, colou a lasca de volta e quer fazer a correção. Tu pode passar a massa, depois usar betume para fazer o desenho de volta e esconder aquela correção que você fez com a massa ali. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Pessoal, tintas e complementos à base de solvente. Agora a gente vai falar. Eles trabalham com todos eles? Sim. Tá, então vamos lá. Dos complementos a gente tem hoje o primer cinza, o fundo zarcão laranja, fundo galvanizado, fundo nivelador sintético, fundo preparador à base de solvente e tinta assoalho. Fundo primer cinza e fundo zarcão laranja, praticamente, pessoal, ali, ó, o fundo zarcão e o primer, eles são produto para o ferro convencional, tá? Tu vai fazer, não é um produto que é aplicado direto no oxidado, tem que fazer o tratamento do oxidado, limpeza do ferro, você vai aplicar esse produto ele vai criar uma ancoragem da tinta com o substrato. Então, depois que você fez o lixamento e a limpeza, tu vai aplicar o primer ou o fundo zarcão como proteção, ele não é uma tinta acabada, ele é para proteção, ele é um fundo, e depois tu vai vir com a tinta base, esmalte à base d'água ou o esmalte Alesse que vocês trabalham, que é o standard hoje, ok? Fundo galvanizado, ele é para galvanizado e alumínio. Tu vai fazer a limpeza da chapa de alumínio galvanizado, quebrar com uma lixinha, aplicar o fundo galvanizado e depois esmalte base água ou até mesmo o esmalte Isabela ou Alesse, que é o standard que a gente trabalha. Fundo nivelador sintético, é um fundo para madeira. Alessandro, tem uma porta e eu quero aplicar um esmalte. Tu vai fazer a limpeza, lixar, fundo galvanizado, fundo nivelador, que é fundo para madeira, e depois tu vai vir com o esmalte base água ou até mesmo com o esmalte Alesse, que é o standard, como acabamento ali que vocês trabalham, ok? E depois, pessoal, a gente tem o fundo preparador à base de solvente. Esse fundo preparador à base de solvente é para aquela tinta que eu falei para vocês, é o Forte Epoxy e o Via Forte da Alesse, que é um produto, um piso solvente. Você vai aplicar esse produto no piso e depois tu vai vir com a tinta solvente sobre ele, tá ok? O pessoal antigamente usava muito esse fundo preparador de solvente para paredes, telhas e lajes. Pode aplicar? Pode. Detalhe, não pode dar brilho. Se der brilho, tu vitrifica a parede, tem que fazer o lixamento e o preparo. Mas o indicado dele é fundo para esses dois produtos, o fundo forte, ou fundo epóxi, a tinta epóxi e o Via Forte da Alesse. E depois, pessoal, a gente tem uma tinta para acabamento, que é uma tinta passoalho. Também, pessoal, tinta passoalho tem que tomar cuidado, não pode aplicar direto aqueles assoalhos que tem aquela cera, aquele vermelhão de cera. Tem que ser assoalho novo, livre de resina e livre de cera, pronto na madeira. Daí tu vai aplicar esse produto e depois tu vai dar o acabamento alto brilho e fácil limpeza que tu procura hoje. Tá ok? Todos esses produtos, pessoal, são diluídos com água rasa que vocês trabalham aí na Multisul também. Pode aplicar diluído, pessoal, com o thinner. Os primer e os fundos eu não indico, porque se você diluir ele com o thinner e tu deixar lá tipo 1 hora, ele pode sedimentar o produto e tu tem que toda hora, antes de pintar, tu tem que estar homogeneizando o produto, porque ele é um produto muito forte, ele corta demais a viscosidade do produto. Então, o indicado correto para esse produto seria água rasa mesmo, tá ok? Alguma dúvida nesse produto, pessoal? Tem? Podemos seguir? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar da tinta Isabela, pessoal. Hoje vocês trabalham com a tinta Isabela na linha Standard, que cobre muito, que é aquele rendimento de diluição de 50% até 80% com água,
E você também tem na linha Standard o Isabela Acrílico Semibrilho. Ele é um produto abaixo do super lavável semibrilho que vocês trabalham. Então, vocês têm um produto premium e esse é um produto standard. Tem todas essas cores prontas de fábrica e a base A que você pode fazer cores claras na máquina também. É mesmo as indicações do premium, porém ele é um produto que ele tem um pouco menos de cobertura úmida e seca devido a ter um produto standard. E o rendimento dele é menor porque tu tem que aplicar no mínimo as 3 demãos, tá ok? Ele é um produto para área interna e externa também, produto de fácil limpeza, um acabamento, alto acabamento liso, um acabamento nobre, porém ele está na categoria standard ali, não na categoria premium, ok? Tranquilo para vocês a diferença ali da linha Premium, da linha Standard, pessoal, do Alessi Semibrilho, do Isabela Semibrilho? Vocês estão com alguma dúvida, alguma sugestão que vocês queiram tirar? Vou passando aqui, tá, pessoal? Passando aqui agora da linha econômica. Esse é um produto somente para a área interna, pessoal. Esse é um produto Alessi profissional. Ele é um produto normatilizado econômico. Ele tem essas cores prontas de fábrica e a gente também colocou como lançamento a cor preta nesse produto. Esse é um produto que ele é alto, rico em carga e ele tem baixa lavabilidade, tá? Cobertura úmida e seca. A cobertura úmida dele, pessoal, quando você aplica, ela é quase incolor. Quando ele seca, a cobertura vem. Isso, pessoal, é uma peculiaridade de todas as linhas econômicas do mercado, não somente da Alessi. Então, tu pode pegar qualquer marca hoje, Coralar, Coralite, tu pode pegar a Ducril, tu pode pegar a Glasul. A cobertura úmida da linha econômica é baixa, mas quando ela seca, depois de 2, 4 horas, uma demão quase fecha a parede. A cobertura seca é muito alta. A cobertura úmida é baixa, que é convencional, é normal dessa linha de produto. Tranquilo? E mudando também na linha econômica, a gente tem o Pinta Bem, pessoal, que é o primeiro produto de combate de preço que a LS tem, que é um produto também somente para área interna, porém a gente tem menos cores. Esse produto aqui é muito procurado por construtora e quem tem casa para alugar, que o pessoal está sempre constantemente fazendo pintura, cada vez que entra ou sai o inquilino ou construções novas. Vocês podem ver que as cores são cores neutras, cores claras, porque quando o cliente entra na casa, a primeira coisa que ele quer fazer é dar a personalidade dele para casa. Então, ele já tem aquela cor como se fosse um fundo para receber uma tinta premium, uma linha super premium, uma linha standard interno ou externo. Ok, pessoal? Esse produto também não tem base, são apenas produtos prontos de fábrica e que tem esse produto de combate aí de mercado em questão de preço. Pessoal, essas são todas as linhas de produto que vocês trabalham. Tem algum produto que vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma sugestão? Daí eu vou conversar, vou falar um pouquinho com vocês sobre as perguntas que vocês nos passaram. Um comentário aqui. Essa Isabela mais cobertura fosca, que a gente não trabalha, ela tem uma boa diferença de preço da Alessi? Cobre muito? Tu tá falando, é o Pedro que está falando, é isso? Desculpa. Sim, é o Pedro. Pedro, tu está te referindo ao standard fosco da Isabela, né? Isso. A diferença do cobre muito é mínima. E o cobre muito tem muito mais cores, meu velho. E rende mais. E rende muito mais. Esse foi um dos motivos porque o Marcelo optou em não colocar a Isabela fosca. Porque tu já tem um fosco de muito boa qualidade, que é o cobre muito, com muitas cores, muita rentabilidade, não teria motivo para colocar o Isabela fosco. Não, eu digo só no sentido se tivesse uma diferença aí, de repente, de uns R$20 numa lata 3600, nessa faixa seria interessante. Não chega a 10. Não chega a 10, Pedro. Não chega a R$10. Aí não vale a pena. Não vale a pena. Nós já comparamos, fizemos esse comparativo lá com o Marcelo, não valeu a pena. Tá bem, meu amigo? Obrigado. Eu tenho uma dúvida também. Certo, pode falar, Guilherme. Tem um cliente meu de Santiago que ele trabalha, ele faz esses brinquedos de praça para a prefeitura, aquelas academias, e ele me perguntou esses dias sobre qual a tinta que nós indicava ali para ele usar.
Para fazer a revitalização desse sparkle para fazer a primeira pintura? Tanto a primeira como a revitalização. Ele faz também brinquedo para casa, quem quiser comprar, assim, sabe? Ele faz aqueles containers, diversas coisas ele trabalha com ferro ali, né? Sim, nesse caso eu indicaria para ele ou a nossa tinta Esmalte Pro que a gente está lançando, que é um produto com mais durabilidade. Porém, esses produtos de praça, o uso dele é muito frequente, então a manutenção dele tem que ser mais frequente. Dá para aplicar direto o esmalte Isabela da Leste? Dá para aplicar. Vai ter que fazer uma limpeza, o lixamento dá para aplicar, mas o desgaste, quanto mais usa, mais vai desgastar a película, porque geralmente quando ele deve estar aplicando um produto de alta secagem, de alta cobertura, e uma linha premium. Então, o que ele tem que entender o que ele está usando para ver o que a gente pode indicar. Depois ali, Guilherme, se você quiser me chamar ali no WhatsApp no particular, conversa com ele, vê qual produto que ele está usando, nós vamos ver qual que é a melhor indicação nossa da Alessi para ele daí. Porque daí, nesse caso, a gente tem que entender mais o que o teu cliente está vendendo, o que ele está oferecendo e o que ele está usando lá para a gente indicar o melhor produto possível. Tá, perfeito, obrigado. Beleza? De nada. Pessoal, alguma dúvida mais que vocês queiram tirar, fique à vontade. Quer abrir umas perguntas lá para mim? Vamos trocar aqui agora. As perguntas estão aonde? Eu já vou abrir. Peraí. Pessoal, vamos lá então falar um pouquinho sobre as perguntas que vocês passaram para nós. Então vamos lá. Primeira pergunta assim, onde utilizar cada linha, tá? Pessoal, a Alessio hoje ela disponibiliza para vocês uma linha Premium, Standard e Econômica. Vocês trabalham com esses 3 produtos da Alessio hoje. Essa avaliação, onde usar e como usar, a gente tem que entender, que nem a pergunta do Guilherme, a gente tem que ver qual que é a necessidade do cliente, o que o cliente está usando para a gente ter um comparativo. Eu passei para o Marcos Mas uma tabela lá onde estão as marcas de vitrine, quais os produtos que eles têm, quais são o nosso comparativo. E depois das marcas emergentes, a mesma coisa. Ali você pode chegar para o teu cliente, eu estou usando hoje Glaçu tal, tá, meu produto, você pega a tabelinha, meu produto comparativo é esse aqui. Então, assim, essa pergunta, tá, pessoal, a gente tem que entender do cliente de nós qual que é a utilização e a finalidade que ele está querendo. A Alessia, ela tem um portfólio enorme. Eu tenho todos os contrativos possíveis, mas isso é muito pessoal de cada cliente. Então, a gente precisa entender do cliente o que ele quer. Eu estou com dúvida o que ele quer. Pega meu contato, manda, olha, Alessandro, eu estou num cliente assim, assado, ele quer isso, ele está usando isso. Eu já vou te mandar uma resposta para você, para te dar um suporte mais rápido possível no teu cliente. Então, a gente vai avaliar essa solução de caso a caso daí. Pronto. Por exemplo, ali, pessoal, quais são linhas externas e externas? Na base d'água, apenas o profissional e o Pinta Bem são internos. Os demais produtos são todos internos e externos. Então, quando for Pinta Bem o profissional da Alessi, somente interno. Os demais produtos à base d'água são internos e externos. Verniz, pessoal, somente o verniz Copal que é interno. Os demais vernizes são todos internos e externos. Quais são as linhas somente para uso interno? Para uso interno, no verniz, a gente tem o Copal e no base d'água apenas o profissional e o Pinta Bem. Diferença entre as linhas, pessoal. Qual que é a diferença? Quanto mais prêmio o produto for, mais qualidade e mais caro o produto é. A gente começa lá com o super lavável, que é o semibrilho. Esse é um produto prêmio. Ele tem lavabilidade hoje acima de 200 ciclos, ele tem a cobertura úmida e seca maior, ele tem um preço mais caro. E depois a gente tem o Isabela, que é um produto que tem um pouco menos de cobertura, menos resistência e menos lavabilidade, que tem um preço mais baixo. Então, quanto mais caro o produto, mais qualidade o produto vai estar. Mas tudo isso quem vai indicar para nós é a categoria do produto. Na dúvida, pessoal, todas as embalagens da Alessi, se você pegar e olhar ela de frente, em cima vai estar lá Alessi. No meio da embalagem, na frente, vai estar as características do produto.
Embaixo, no pé da lata, vai ter uma etiqueta em branco e do lado da etiqueta vai estar falando se o produto é econômico, prêmio, standard, super prêmio e se o produto é interno e externo. Aí ali é só tu olhar ali ou pegar o catálogo da Alessi, também vai estar indicando para vocês a categoria do produto. Outra pergunta aqui, ó. Como preparar a superfície para cada tipo de tinta? Pessoal, hoje o procedimento, há vários procedimentos no mercado. Para reboco, o que é o correto? Aguardar 28 dias de cura do reboco. Antes da aplicação, eu vou usar selador ou fundo preparador? Pessoal, selador, se você passar a mão no reboco, o reboco estiver firme e coeso, é selador interno, massa corrida e externo, massa acrílica. Tu passou a mão no reboco, ele está soltando aquele pozinho, aquelas pedrinhas do reboco. Tu vai indicar o fundo preparador de paredes e depois a massa corrida. Alessandro, você falou que o selador é só para reboco novo. Exato, mas quando você tem um reboco novo fraco, tu tem que aplicar o fundo preparador de paredes. Quem vai fazer essa avaliação, esse diagnóstico é o pintor ou nós no momento da visita na obra, se a gente tiver a oportunidade de fazer essa visita. E depois tu vai vir com a massa corrida interna e a massa acrílica externa. Repintura, pessoal. Repintura é a mesma coisa. Todo cliente que vai fazer uma pintura na casa dele, ninguém vai fazer uma pintura porque ele quer mudar a cor da casa. Ele quer fazer uma pintura porque tem alguma patologia na casa. Então, a gente tem que entender qual que é o questionamento, qual o real motivo que ele vai fazer uma repintura na casa dele, para a gente indicar o melhor procedimento possível para ele. Mais uma vez, tá, pessoal? A gente tem que avaliar de caso a caso. Nesse caso, a gente sempre vai falar para o teu cliente, ó, antes de fazer a venda, você coloque no lugar do cliente e veja o que ele precisa. Se você tiver alguma dúvida, passa uma mensagem para mim que a gente vai ajudar vocês junto, porque assim, há vários procedimentos que dá para ser feito. Então, na repintura, sempre, quando for acabamento fosco, tratamento da patologia e pode pintar direto. Dependendo do tratamento, vai usar até massa corrida ou massa acrílica e depois a pintura sobre essa correção. Outra pergunta aqui. Qual material aplicar? Pessoal, mais uma vez, assim, a gente tem que entender qual que é o procedimento de correção que a gente vai fazer para ver quais materiais a gente vai indicar para o teu cliente. Hoje é muito aberta essa pergunta, tem, assim, dependendo se é telha, se é repintura, se é piso, se é parede, se é laje, se é muro, se é barracão, se é placa de cimento, se é gesso, se é drywall. Então, depende muito do tipo de substrato para a gente fazer a indicação correta. Nós, Alessi, hoje temos um portfólio para tudo, mas a gente precisa entender do cliente qual que é a real necessidade dele para a gente fazer a melhor indicação. E a última pergunta aqui, pessoal. Qual linha indicar para o cliente que ainda não trabalha com Alessi? Eu falo para vocês, assim, pelo que eu conheço hoje da Alessi, pessoal, qual que é o primeiro, quando o cliente já é finalizado no mercado, quando que ele vai dar a oportunidade para a Alessi? Para começar com os complementos. Então, a gente vai começar com massa corrida, massa acrílica, selador, fundo preparador. Depois, ele vai dar oportunidade para tinta. Sempre ele vai começar com tintas mais baratas, econômica, standard. Só que ele tem que estar ciente qual que é o comparativo. Você vai ver na loja dele, ele trabalha com Glaçu. Glaçu eu tenho a linha Isabela, que é standard, e a linha Isabela econômica. Você vai trabalhar com esses dois produtos. Se ele já trabalha com linha premium, você vai indicar a nossa linha premium. Mas a gente tem que fazer uma avaliação dele, aonde ele está, qual é o público que ele trabalha para a gente ter o melhor desempenho do nosso produto. Se ele está numa área nobre da cidade, não adianta a gente querer vender linha econômica, ele não vai ter mercado para esse produto. Se ele está numa área mais pobre da cidade, não adianta a gente querer colocar linha premium, que ele não vai ter o mercado para linha premium. Então, a gente tem que entender qual a classe social que ele está para ver qual o produto que a gente vai indicar para a gente ter o melhor resultado possível nesse cliente. Ok? Pessoal, aqui também pediu os comparativos. Esse comparativo eu já passei para o Marcos. Acho que ele já deve ter compartilhado com vocês. Já com a Sabrina, já foi a tabela de comparativo entre marcas, tá? Já está com a Sabrina, provavelmente ela vai passar para vocês. Pessoal, eu vou falar meu telefone aqui depois, se vocês quiserem. Já passei para a Sabrina também, tá? Já está o telefone do Alessandro com a Sabrina, tá? É só solicitar que ela passe. Isso, pessoal, sempre que vocês tiverem uma dúvida no cliente ou na hora de vocês avaliar o catálogo, pode mandar um áudio para mim. Se eu estiver dirigindo, eu paro, vou ouvir o áudio e já respondo vocês com o áudio. É que no WhatsApp é melhor, porque às vezes eu estou sempre na estrada, às vezes a gente está visitando um cliente, como vocês também. Às vezes, se eu ligar para vocês, podem estar no cliente ou dirigindo. Então, manda um áudio para mim, eu vou parar, eu vou visualizar e já respondo para vocês com todas as informações possíveis, ok? Pessoal, Oi, Oi.
Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de finalizar. Olha só, eu tô com um cliente que ele tá com, na verdade, os clientes dele, ele tem problema de umidade. São pessoas mais simples. E ele quer comprar tinta, só que tem que ser com custo mais baixo, tá? Só que ele precisa que essa tinta seja boa, porque lá entra água nas casas da região. O que eu indico para o cliente? E ele quer fazer uma compra todo o verão, né? Então, Me diga uma coisa, Vanessa, essas casas dele, ele quer fazer para proteção da área externa ou da área interna? aí que tá. Ele quer fazer uma compra com a gente grande, porque ele quer tanto da externa quanto da interna. Porque assim, se for a umidade que vem da área, por exemplo, está batendo na parede dele e não está entrando, eu pode indicar para ele a pintura impermeável, que seria um produto mais barato, que seria um contratipo do emborrachado, certo? Que o emborrachado é uma linha premium um pouco mais caro. A linha impermeável vocês não trabalham, mas a gente pode mandar um galão, vocês podem fazer um teste, é uma pintura emborrachada, ela tem um pouco menos elasticidade, mas se chove, se bate água, a água não vai passar para dentro da casa. Porém, internamente eu não posso indicar emborrachado também, porque a parede respira. Quando tu aplica uma tinta emborrachada na área interna tu não pode aplicar tinta emborrachada. Então, Sim, porque ela é fora, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Primeiro de tudo é proteger a área, esperar essa parede secar, aplicar essa tinta impermeável em volta da casa dele, 3 demãos, que é um produto barato, e depois, internamente, ele pode aplicar uma tinta standard, ou cobre muito, ou até mesmo uma duplação hoje, que é uma linha premium da Leste, com acabamento fosco também. Mas na área, eu acho que o mais indicado na área externa seria a pintura impermeável para ele nesse caso. Ah, perfeito. Obrigada, viu? Por nada, que esse é um produto que vai atender muito bem ele, tá, Vanessa? Que depois, certo. Depois, se você quiser pedir algumas fotos de alguns exemplos de residência, compartilha comigo no WhatsApp ou com o Marcos aqui, a gente vai ver, e se tiver alguma coisa mais que a gente possa indicar, a gente indica também. Ai, por favor, Alessandro, porque na verdade o cliente quer ajuda mesmo sobre isso. Ele não consegue, ele não entende nada de tinta. Não, pode ficar tranquilo. O que você precisar, ele pode compartilhar com a gente vai te ajudar da melhor forma possível, um produto com custo-benefício mais barato. E nós temos, Vanessa, também o nosso grupo, né? A Alesse Multisul. Não podia colocar no grupo. Isso, também. pode colocar no grupo. E, por exemplo, se eu não souber te responder, eu vou consultar o Alessandro ou a fábrica direto, se o Alessandro estiver na estrada. Eu não tenho problema nenhum em te dizer assim, eu não sei. Eu vou, em 10 minutos eu te respondo. Não tenho problema nenhum em fazer isso, tá? E se eu souber, eu já te respondo na hora, sem problema. A todos eu estou à disposição, assim como o Alessandro. O pessoal que já está mais tempo na empresa, ele sabe que perguntou, a gente vai atrás e tenta resolver. Não tenha dúvida nenhuma. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, dentro da região de vocês. Qual concorrente que está incomodando esse ano? Eu já sei a resposta para a pessoa. Pedro? Para mim é Tinsul. Eu posso falar aqui também. Tinsul, por favor. O rapaz de Santa Cruz, direto. Uruguaiana também. Ele vende bem mais barato que nós. Aqui, Livramento, Quaraí, Tinsul e New Tintas. Certo. São linhas, marcas regionais. Sim, aqui é New Tintas em Rio Grande, né? Eles estão atacando bastante. Eles estão atacando tanto com a fábrica direto quanto com a Dimax, que distribui a marca deles. Certo. Um argumento, pessoal, um argumento que eu costumo usar, e o tinteiro também, ele me aperta por causa disso, tá? Aí eu não costumo falar mal de concorrente, que amanhã eu posso estar vendendo Tinsul ou qualquer outra marca, entendeu? Eu digo só para eles que tanto a Tinsul como a New Tintas, elas não obedecem às normativas. Elas não estão dentro do programa Abrafat, elas não têm esse controle de qualidade. É por isso que eles não participam desses programas que que a Alesse está dentro, né? Então, isso é um argumento de venda que eu uso. E aí eles fazem um produto mais em conta, mas qualidade não tem como atestar, entendeu? É por isso que eu perguntei a vocês, tá?
Em pessoal relação ao cara de Santa Cruz aqui, como que ele consegue vender bem mais barato que nós, entregar sem nota ainda? cara, isso aí, o que tu está me dizendo agora, Guilherme, ele me liga a cada 15 dias e me diz assim: eu não aguento mais a Multisul, eles estão rebentando com a minha vida, porque a Multisul faz de mais barato que eu, entra nos meus clientes e tal. Isso aí, Guilherme, deve fazer, eu acho que faz uns de 2 a 3 anos que a Multisul começou a atender aquela região. A Multisul, vocês me cobram porque o Flávio faz isso. E o Flávio está desesperado que a Multisul está entrando na região dele. E eu sei que eu converso muito com o Marcelo a respeito disso, nós conversamos semana passada, ele diz assim, o Flávio está reclamando porque errado está conseguindo entrar em alguns clientes. O que Pois eu é, acho que está quando eu acontecendo? quando eu abri rota aqui, eu não atendi nenhum dos clientes dele. Só que aí o principal cliente dele da região aqui de Cachoeira fechou. E eu fechei em torno de 6 a 7 combos ali, clientes que eu botei novos, né? E aí, o ano passado, para te ter uma ideia, eu fechei um combo. Um cliente só, eu fechei parceria, por quê? Porque ele não está atendendo. E todos os outros clientes que ele não atendia, que eram os meus, ele entrou com preço bem mais baixo e entregando sem nota. Então, reclamar disso, ele não tem por que reclamar, porque a gente não entra nos clientes dele. É assim, Guilherme, isso aí é uma briga que eu não tenho como intervir, entendeu? Porque o mérito do Flávio, ele fez um excelente trabalho na região dele, tá? Ele está há muito tempo lá, e hoje ele reclama da Multisul e o Guilherme da Multisul reclama do Flávio, entendeu? E eu estou de mãos atadas. Isso aí não vai mudar, tá, Guilherme? Isso aí não... E o que está acontecendo agora... na distribuição do outro. Não, E o que- também não pode ganhar E o que todas, está né? acontecendo, Guilherme, é o seguinte: ó, os próprios clientes do Flávio estão usando a Multisul porque produto A é 30, a Multisul está me fazendo 25. Então, eles estão fazendo essa comparação e aí ele baixa preço. Ele está indo na onda do cliente. E está ficando bom para quem? O cara do balcão, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Mas assim, ó, uma coisa eu posso te garantir: a Multisul e o Flávio, os preços são os mesmos. Agora, se amanhã, por exemplo, o Marcelo quiser vender uma profissional a R$ 10 o galão, eu não posso fazer nada, porque o Marcelo comprou e pagou para a Alessi, entendeu? É uma mercadoria dele. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, porque ele não é essa parceria que a gente tem e ele não está aí para rasgar dinheiro, entendeu? Tá bem, meu velho? Eu vou botar um pouquinho mais de areia aí. Ele está vendendo ali para, claro, aí ele vende ali para encruzilhada se o cliente já for lá buscar, mas dá em torno de uns 15%, 10, 15% mais barato que nós. Não sei qual é o milagre, mas já perdi venda ali para ele, entendeu? Lá de cliente meu de encruzilhada lá. E não foi de pequenas vendas, né? O cara trabalha com a linha Isabela, né? Que é o Caio Tafarel ali. E ele pega do Clóvis lá em Santa Cruz. Isso. Vai lá Eu perdi quase todos os meus clientes de Alessi aqui na cidade. O que o Flávio alega? Eu só vendo a Alessi, eu tenho que me dedicar a Alessi. Beleza. Só que, cara, eu assim, ó, a gente tem uma grande parceria com a Multisul, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso tu pode perguntar, vocês podem perguntar para o Marcelo, para a Sabrina aí. E nós fizemos o que podemos. Eu garanto para vocês. Agora, no negócio do Flávio, se ele se magoar e abrir os cofres lá, eu não tenho como intermediar. A mesma coisa é que se o Marcelo resolver botar 10 pila ali, o profissional, para combater o Flávio, ele vai me ligar como ele me liga a cada 15 dias e me dizer, e aí ele me diz: a Multisul está me quebrando. E eu escuto e fico quieto, né?
eu não tenho como interferir nisso, tá, pessoal? Eu estou sendo bem transparente com vocês, eu não estou tentando, Da minha parte, tranquilo. tapar o sol com a peneira, eu não consigo mandar no negócio do Flávio, entendeu? Não, da minha parte, tranquilo, porque a gente entende que o cara está queimando. Eu não consegui entender que o cara está queimando. Claro, Nelton, tu sabe que, cara... Eu pego o orçamento dele e repasso lá para a parte de negociação da empresa e aí está certo. Não, mas a gente está por dentro, porque ele liga para a gerente, ele liga para mim, ele liga para o dono da fábrica e essa novela continua e entrando e saindo e... Cara, não sei, não tenho uma solução para te dar. Realmente não tem. Pessoal, mais alguma pessoal, dúvida? Em relação a marcas regionais, vocês estavam falando ali, eu estou tendo aqui em Santa Maria problema não, mas é uma marca que entrou, segundo os clientes tem qualidade, eu não sei se ela tem selo da Brafat, que é a T-Dox, a Alegra, que é da Tiferpan. A Alegra, nenhuma das duas... O próprio Eucatex aqui também está fazendo bastante barulho. Eucatex? Eucatex? Hoje, só para te ter uma noção, o verniz deles, de 13,600, eles vendem mais barato que custa o meu da Alessia, e está com selo da Brafat, segundo o meu cliente. Certo, claro, ele está sendo atendido pela fábrica, tá? Sim. Eu sou distribuidor, eu entendo a relação, mas o que eu teria para passar para esse meu cliente de atributo sobre o verniz que combatesse ele? O da Eucatex, no caso. É que no Eucatex, assim, o pessoal da Eucatex hoje eles produzem a própria matéria-prima, que é a resina deles. E eles, assim, quando eles têm uma política de entrada, isso vai durar pouco tempo. Mas hoje não tem mais diferencial de produtos. Os produtos são praticamente normatizados na mesma categoria, tanto a Alessia quanto a Eucatex. Então, a princípio, a gente vai ter que tentar segurar isso, mas com o tempo eles vão ter que voltar, porque esse preço não pode ser praticado muito tempo, eles não conseguem manter isso. Porque hoje, vocês têm distribuidora, vocês têm o preço melhor que o lojista, para vocês refazer a venda. E se eles estão com esse preço, alguma campanha forte eles estão tendo para colocar, mas não vai durar muito tempo. Certo. No caso tu tem a me dizer, não sei se vocês têm algum conhecimento, que o pessoal também busca lá embaixo e o pessoal faz uma relação que o produto tem qualidade. Pode ser que a T-Dox, tanto a T-Dox como a Alegra, tá? Elas não são normatizadas, tá? E elas são empresas entrantes hoje. Assim como a Alessia foi um dia, há 15 anos atrás, eles estão nessa luta para conquistar cliente. A diferença que tem que ser usada como argumento é essa: eles não são normatizados, eles não têm controle de qualidade, eles não participam de programas de qualidade e não estão na Brafat. Esse é o argumento mais forte a ser usado, tanto com T-Dox como com a Alegra. A Alegra é que a Tiferpan distribui, é isso, né? Perfeito, obrigado. Tá? Jeito. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Marco, só me corrija se eu estiver errado, né? Essas tintas que não têm o selo, né? Por exemplo, um financiamento de uma casa não é aprovado, né? Então, isso é um diferencial de venda, né? Isso é sempre bom a gente estar reforçando também, né? Isso. Hoje, principalmente, Caixa Federal e Banco do Brasil, eles estão analisando a tinta. Tá? É que assim, essa selo normativa da Alessia não é somente nós vir aqui falar de qualidade e vocês ir para o cliente falar. Você pode falar para o teu cliente, pega e coloca lá no Google, tintas de qualidade, a Brafat. Você vai olhar, tem 33 empresas. A Alessia é uma das que fazem parte que nós somos avaliados por um laboratório externo. Não é só nós que estamos falando que é qualidade. Nós temos qualidade e temos, cada 3 meses, são auditados. Isso é um diferencial nosso. O concorrente, ele não participa desse programa, ele não tem normativa e isso, o produto dele se torna mais barato. Porém, a gente não pode se comparar com ele por causa disso. Mas nunca desmerecendo o concorrente, sempre falando que nós temos de atributo. Quando ele volta no cliente, mas ele fala, eu não posso te falar porque é um produto que não é normativado, eu não conheço. O meu, se você quiser falar contra quem está aqui dentro do programa, eu posso falar contigo. Agora, desse eu não consigo. Hoje, quem está dentro do programa da Brafat, tirando a exceção ali, por exemplo, da Eucatex, que ela tem um programa de entrada, ela faz a resina dela, ela consegue um preço atrativo. Mas tirando essas exceções, a Alessia não vai perder preço para quase ninguém que está dentro da Brafat hoje. Se a gente tem politicamente como chegar a brigar por preço contra essas marcas. Agora, contra as marcas que não estão, a gente não tem, porque o custo para estar na Brafat, para ser auditado, é muito caro. E isso a gente, de uma forma, tem colocado o produto também, né?
Alessandro, e outra coisa assim, ó, tu tocou nesse negócio do financiamento, tá? Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil estão batendo bastante em cima disso. Muito, muito em cima disso. Isso aí está, na verdade, isso aí está trancando o financiamento já. Eles levam a equipe de engenharia lá e analisam isso. Eu tenho um tio que é aí é uma corretor. justiça, né? Eu tenho um tio meu que é corretor e que agora estava com uma casa nova que foi e trancou o financiamento do cara porque não era com tinta certificada, né? E aí eles tiveram que repintar a casa toda para poder financiar. Aconteceu, E aí, quanto custa a comigo repintura? aqui também um cliente que tem uma construtorazinha, ele fez 6 casinhas e botou lá, não sei o que ele botou, não passou. Não passou. Exatamente. Quanto a Eucatex, que eu ando na rua que nem vocês, eu soube que eles estão numa retomada de mercado, tá? Então, eles escolheram alguns itens que eles estão mais agressivos. É natural. Eles têm que, de alguma forma, se os produtos são semelhantes ou iguais e eu perdi o mercado, onde é que eu bato? No preço. No preço, nas condições, no prazo, para retomar esse mercado. E eles perderam muito mercado aqui no Sul e eles estão agressivos. Mas é por causa disso, e isso tem um tempo de duração, tá? As empresas não botam dinheiro fora assim, tá? Não é esse oba-oba aí que vai durar 2, 3 anos. Não, isso tem um prazo de validade curto, entrou, conseguiu alguns clientes, depois nós renovamos tabela. É assim que funciona, tá, pessoal? Pessoal, mais algum questionamento para mim ou para o Alessandro? Estamos à disposição de vocês. Marcos, eu até queria que o Alessandro, eu não sei se passou, eu não peguei ali, sobre a questão do esmalte para barco, na pintura de barco, queria que desse uma reforçada, porque ali a gente tem Pelotas, ali na Z3, ali no Laranjal, que o pessoal compra bastante com o Zé Henrique ali, e nossa tinta a óleo saiu, né? Então, Saiu. eu queria que desse uma Eles reforçada ainda nisso aí. usam, eles chamam ainda do envenenado, né? Ainda tem a aplicação do envenenado e eu vou deixar o Alessandro, por favor. Pode falar. O Alessandro Abunsu perguntou sobre pintura de bote, né? De caico, não sei como é, de embarcações pequenas de pescadores. Tá? Aqui era muito usado a tinta óleo e hoje saiu de linha. A tinta óleo é o mesmo produto do esmalte Isabela e do esmalte Pro da Alessi, certo? A mesma finalidade que tu usava o óleo, tu pode usar. Na verdade, é o mesmo produto. O que acontece, pessoal? O tinta óleo, ela está saindo de linha. E, na verdade, as esmalte é uma ideia do mercado, é tirar esses produtos do mercado e vir com o esmalte base água, que é o politicamente correto, né? Porque não tem o diluente, não faz mal para a saúde, não faz mal para o meio ambiente, não estraga a tua ferramenta, não é fácil de limpeza, não precisa de diluente. Só que assim, o mercado ele tem uma resistência, o pintor, mas assim, hoje nas grandes capitais tu tem a aceitação do esmalte base água muito boa. Nos interiores ainda está com essa dificuldade, mas essa política está vindo sendo criada pelas grandes, que são as vitrines, e nós também nesse caminho. Mas a mesma finalidade que tu usava o esmalte ou tinta óleo, tu pode indicar o nosso esmalte Alessi, que é o standard. É o mesmo produto, ali só vai mudar que o nosso standard tem uma secagem melhor. A Alessi tem o esmalte à base d'água? Temos esmalte. Tem no quartinho, no galão. Uma coisa que tu citou agora, nem a questão ambiental. Aqui em Santa Maria, o que o pessoal está fazendo? O esmalte tradicional está ficando de lado por causa da secagem. Hoje, o cara que aplica uma porta de madeira, em 3 horas está seca. Se tu passar um esmalte convencional, com diluente, ele vai demorar 2 dias para secar. Exatamente. Então, aqui, já direto, já o pessoal está preferindo quem tem esmalte à base d'água. É uma tendência no mercado que eu vejo que já é para agora, já. Tu pode. Esse produto a gente já tem há anos no nosso portfólio, né? Já é uma coisa que vocês podem ter aí disponível no estoque de vocês também.
E, inclusive, temos cores, né? Sim. Cores prontas Tem do cores esmalte. prontas, tem 8 cores prontas do esmalte. E esse esmalte dá para aplicar em cima da tinta óleo ou não? Não, daí você vai ter que tem tem que fazer um lixamento e aplicar o fundo nivelador sintético para depois vir com o esmalte baseado. Beleza, show. Obrigado. Nada. Pessoal, mais dúvidas, perguntas, estamos à disposição. Alessandro, me tira uma dúvida aqui. Eu tenho um cliente aqui em Uruguaiana, ele tem uma casa de tintas, ele é representante da Coral, e ele me questionou agora quinta-feira, até eu ia fazer a pergunta para ti, mas tu me respondeu ali no início do treinamento a respeito das bases. Ele usa Qualivinil, que ele diz que tem uma diferença em valores, lógico, né? De 20% a 30% da base branca que ele faz da Coral. Ele me questionou da LS, a respeito se daria para fazer. Eu sei que a gente não tem ainda em linha. Qual é a principal diferença, além do abate, que eu poderia falar para ele? Que ele usa da Qualinil, não sei qual é a diferença. Só para me compreender, ele trabalha com a marca da Coral, ele está usando a Qualivinil como base para fazer o produto e comparativo de preço. De preço, exatamente. E aí ele me questionou da LS. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tu vai ter. Qual que é o objetivo hoje da Leste? A gente tem a mesma normativa de Coral. Por que a Coral é tão cara? Por causa da força de marca, e é uma empresa que não é brasileira, ela é uma empresa que é do exterior. Então, assim, parte do dinheiro fica e parte do dinheiro vai para o investidor. A Alesse, com a Qualivinil são empresas brasileiras. Então, o dinheiro fica aqui dentro, nós não temos acionista. E isso já deixa o nosso quadro funcionário mais enxuto. Então, a gente não tem um custo operacional tão grande quanto eles. Por isso que o nosso produto acaba ficando mais em conta. Hoje, se você comparar a Alesse com Coral, dependendo do produto, você pode chegar de 20% até 25% mais barato, dependendo da margem que ele vai trabalhar. Contra a Qualivinil, se ele tiver um produto aí que eles estão mais agressivos que nós, é uma questão comercial da gente entender que a gente também vai conseguir chegar, porque eles estão no mesmo patamar de emergência que nós. Ah, tá bem. Porque ele me falou assim, ó. Isso aí. Ali, né? As três primeiras cores do leque, que é a base clara, né? Ele consegue fazer, segundo ele, não tem diferença nenhuma. A diferença está na base, que ele compra mais barato, né? Lógico, e consegue fazer entre 20% a 30% do valor da Coral. É isso. Uma coisa que dá para você entender é assim, ó. O branco, pessoal, quando você faz ele na fábrica, você fez o branco, ele vai para o laboratório, fez os testes de qualidade, lavabilidade, cobertura úmida, cobertura seca, acabamento, resistente. Ok, aprovou. Depois ele puxa um extensor, deu uma cobertura. Nós temos um lote padrão e temos um lote que está na fábrica. Os dois lotes, o que está na fábrica tem que ficar igual ou maior que o padrão. Libera. A base não, a base o que é feito? É feito todos esses testes, feito esse extensor, e depois a gente pega um lote padrão, pega 3 copinhos, coloca 100 gramas exato de produto em cada copinho, desse lote que está na fábrica. E depois pega um lote padrão e coloca em 3 copinhos 100 gramas exato de produto. Daí você coloca 1 grama de preto no lote padrão e 1 grama de preto no lote da fábrica. 1 grama de azul no padrão e assim no azul, no preto e no vermelho. E você homogeniza e puxa a cartela. A cor tem que ficar idêntica. Se a cor ficar diferente, volta para a fábrica até o lote da fábrica ficar idêntico ao padrão. Quando fica idêntico, você libera. Esse é um teste que a gente chama que é um teste de colorimetria. Quando ele está idêntico ao padrão, a gente libera. Por isso que você pega uma base A, B ou C, independente do lote, a cor vai ficar igual. Quando tu pega um branco, não é feito esse teste. Por isso que às vezes a gente fala, ó, quando você vai pigmentar o branco numa cor clara, pega o mesmo lote. Se pegar lote diferente, ele pode dar uma pequena variaçãozinha de cor, mas é uma coisa mínima, tá? Não é um cinza ficar preto, é uma coisinha bem pequena. É quase imperceptível o olho nu ali. Claro, entendi. Por isso que você... Desculpa, a Qualivinil, ela tem o Abrafate? Ela faz a Qualivinil parte? Tem. A Qualivinil tem Abrafate. Ela está na mesma categoria que a Alesse. Ah, tá bem. Por isso que eu falo para você... Por isso que eu questionei a questão de preço. Assim, se a Qualivinil tiver um preço agressivo em algum produto, ela é uma marca que a gente consegue brigar comercialmente interno para conseguir preço para o teu cliente. Agora, quando é uma marca que não está na Abrafate, daí a gente não consegue. Tá bem. Obrigado, Alessandro. Valeu. Nada, que isso. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer? Fique à vontade. Então.
Se está tudo ok. Pessoal, por vocês ali, na nossa parte aqui, a gente já finalizou. Se vocês quiserem depois, o meu contato está com a Sabrina. Com a Sabrina, podem pedir, se quiser me adicionar no grupo lá e mandar a pergunta no grupo, eu respondo com áudio no grupo para todo mundo ter a resposta junto e a gente está sempre falando a mesma linguagem, tá? Eu acho bacana essa interação com vocês aí, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. E quando a gente consegue conversar isso num grupo ali do WhatsApp, ali fica gravado para todo mundo, não fica pessoal daí, tá bom? Pessoal, o Até contato se do tiver Alessandro, algum vendedor que ainda não. Se tiver algum vendedor que ainda não está no grupo ali, pode me sinalizar que eu adiciono agora, encerrando a reunião aqui. Eu acredito que talvez tenha alguém que ainda não esteja. E aí a gente já disponibiliza o contato do Alessandro ali também, para tirar alguma aquela de dúvida. cores comparativas também, né, Sabrina? Aquelas que eu te mandei, pode. Sim, a gente vai disponibilizar ali também. Isso, e aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Pessoal, mais alguma questão? Não. Tá tudo. Se não temos mais nenhuma dúvida, agradecer aí o Marcos e ao Alessandro por se disponibilizarem a dar o treinamento, ao pessoal aí também pela interação, por se disponibilizar e estar com a gente também. E de nossa parte, acho que é isso também. Não sei se o Alessandro, o Leandro, o Lucas querem fazer algum comentário também ainda, para encerrar. Também agradecer a todos aí. Só agradecer também, de minha parte, obrigado. Nós aí. é que agradecemos aí a parceria, estamos sempre à disposição de vocês. Eu queria agradecer também a presença, a participação de todos aí. Sei que sábado de chuva, mas sim, pessoal, parabéns pela integração de vocês aqui, foi bem bacana, bastante pergunta, bastante dúvida legal ali. E se vocês tiverem alguma coisa, fiquem à vontade, meu contato aí, eu vim para ajudar a somar no grupo aí, tá? O que vocês precisarem, fiquem à vontade mais uma vez. Eu sei que as dúvidas vão surgir à medida que vocês estão na frente do cliente, mas podem contar comigo ali, manda uma mensagem que eu tenho o costume no máximo 15, 20 minutos já responder, para vocês não ficar, porque eu sei que não é fácil na frente do cliente e ficar com dúvida. Então contem comigo sempre que vocês precisarem, tá bom? É isso, pessoal. Um bom dia a todos. Bom fim de semana, tá? Bom final de semana a todo mundo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Bom final de semana. Bom, para quem nem só isso, tá? Obrigada, viu? Bom final de semana.